Imagine que você está construindo uma casa. Tijolo por tijolo, você levanta as paredes com muito esforço. Agora, imagine que, sem você perceber, alguns tijolos vão sendo tirados. O que acontece? Sua casa enfraquece e, de repente, está à beira do colapso. Esses tijolos são como seus recursos financeiros sendo drenados pouco a pouco por escolhas e eventos que podem ser evitados. Número 1. O peso do divórcio. Divórcio não é um assunto fácil. Entrar em um casamento é uma decisão emocional importante. Mas e o custo se as coisas não derem certo? Pouca gente fala sobre o peso financeiro de uma separação. Para dar uma ideia, em 2022, o Brasil registrou 420 mil divórcios, quase metade dos casamentos realizados. Cada divórcio pode custar milhares de reais, sem contar os gastos com advogados e, claro, o impacto emocional. Para muitos, o casamento ou a união estável pode acabar se tornando um assassino de riqueza devido aos altos custos de uma separação e a divisão de bens. Em uma eventual dissolução, o patrimônio construído ao longo dos anos é dividido, o que pode reduzir drasticamente o capital de cada um. Além disso, existe o risco de perder bens que foram adquiridos com muito esforço, como imóveis, investimentos ou empresas. O processo de divisão pode até comprometer o futuro financeiro de ambas as partes, especialmente quando há pensões e outras responsabilidades a serem cumpridas. Outro ponto importante é o custo das decisões financeiras que muitos casais tomam em conjunto, como a compra de imóveis e bens de alto valor, que pode impactar a capacidade de poupança e investimento. Em uma união, o foco frequentemente se desvia da construção individual de patrimônio para despesas conjuntas, o que pode dificultar a independência financeira de cada um. Por isso, é essencial que tanto o casamento quanto a união estável sejam considerados cuidadosamente, não apenas pelos aspectos emocionais, mas também pelas possíveis consequências financeiras ao longo da vida. Considere a importância de um acordo pré-nupcial e de convivência em uma união estável. Ele protege o patrimônio de ambos, trazendo segurança financeira e evitando conflitos futuros, caso a relação termine. Gostou dessa dica? Então deixe agora mesmo o seu like e inscreva-se no canal. Número 2. O carro como inimigo silencioso. Para muitos, um carro novo é símbolo de sucesso, mas ele pode se tornar um verdadeiro vilão financeiro. No Brasil, manter um carro custa em média entre 12 a 15 mil reais por ano, isso sem contar as parcelas de financiamento. E o pior, ele começa a desvalorizar assim que sai da concessionária. Um carro novo pode perder até 30% de valor em um ano. Esses 12 a 15 mil reais incluem gastos como combustível, seguro, IPVA, licenciamento. Por exemplo, o IPVA, dependendo do estado e do valor do veículo, pode passar de 4 mil reais anuais. E ainda as revisões e manutenções que facilmente somam outros 2 a 3 mil reais ao longo do ano. Além disso, o fato de um carro perder valor rapidamente significa que, após alguns anos, ele valerá bem menos do que o preço pago, o que pode resultar em uma perda considerável de patrimônio. Por isso, é essencial considerar bem todos esses custos antes de ver o carro como um investimento ou símbolo de sucesso financeiro. A dica que dou nesse caso é, em vez de um carro zero, opte por um modelo seminovo, que já passou pela fase de maior desvalorização, mas ainda está em boas condições. Número 3. A síndrome do deixa para depois. Esperar para investir é um dos erros mais caros que uma pessoa pode cometer. Quando adiamos o início de um investimento, deixamos de aproveitar o poder dos juros compostos, que poderiam estar trabalhando a nosso favor.
Por exemplo, se alguém começa a investir aos 25 anos, precisa de valores menores para alcançar o mesmo montante de alguém que começa aos 35. A cada ano que passa, deixamos de potencializar o crescimento do nosso patrimônio, o que, a longo prazo, representa um custo enorme. A procrastinação financeira, ou a famosa síndrome do deixa para depois, é um dos maiores obstáculos para o enriquecimento. Muitos pensam: começo a poupar no próximo mês, ou assim que tiver mais dinheiro começo a investir. Esse ciclo de adiamentos muitas vezes nunca termina, e quando nos damos conta, já se passaram anos. Esse atraso significa que deixamos de acumular valor e, pior, de alcançar a tão sonhada independência financeira. Portanto, vencer a procrastinação é essencial para quem quer ver seu dinheiro crescer. Começar hoje, mesmo com pouco, é muito mais vantajoso do que esperar. Afinal, o tempo é um aliado poderoso e quanto mais cedo você colocar seu dinheiro para trabalhar, maior será o retorno no futuro. A dica aqui é começar pequeno, mas começar agora. Não espere juntar um grande valor para dar o primeiro passo. Mesmo com 50 ou 100 reais, é possível iniciar o investimento e criar o hábito de fazer o dinheiro trabalhar para você. Número 4. As armadilhas das dívidas de altos juros. As dívidas podem rapidamente se transformar em um dos maiores obstáculos para a construção de patrimônio e estabilidade financeira. Embora o cartão de crédito seja o vilão mais conhecido, ele não é o único responsável. No Brasil, muitas famílias enfrentam dívidas de empréstimos pessoais, financiamentos de veículos, crédito consignado e até o cheque especial. Essas modalidades de crédito costumam vir com juros altíssimos, fazendo com que pequenos valores se tornem grandes problemas com o tempo. Por exemplo, o cheque especial é tentador pela facilidade de acesso, mas cobra uma das maiores taxas de juros do mercado. Uma dívida de R$1.000 no cheque especial pode dobrar em poucos meses, se não for controlada. Outro exemplo é o financiamento de veículos. Mesmo que seja planejado, ele pode drenar uma parcela considerável da sua renda por anos. Ao longo do tempo, o valor pago em juros e taxas poderia ser usado para construir ativos financeiros, mas, em vez disso, acaba sendo destinada a uma dívida que só cresce, reduzindo o potencial de aumentar seu patrimônio. Antes de adquirir qualquer nova dívida, pergunte-se: essa compra realmente trará valor à minha vida ou apenas vai me prender a mais um compromisso financeiro? Cuidar das finanças exige atenção diária, e esses 4 assassinos de riqueza são armadilhas que podem passar despercebidas. Identificar e evitar essas ciladas é fundamental para proteger o que você construiu e pavimentar o caminho para um futuro mais seguro e próspero. Gostou das dicas? Então, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo e compartilhe com quem você quer ver longe dessas armadilhas financeiras. Obrigada por assistir e até a próxima!